Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada de Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Que alegria estar com vocês, iniciando mais um período, mais um tempo juntos, pensando, refletindo, sempre a partir dos textos, das reflexões que Joana de Ângeles nos propõe em sua série psicológica. Para essa temporada, como esse elemento norteador, esse caminho principal, eu escolhi os temas relacionados a mitos e parábolas. É através deles, é utilizando essas fábulas, essas lendas, essas histórias que nos foram deixadas pelos nossos ancestrais, que nós nos colocaremos para refletir, para pensar sobre a vida, para buscar o autoconhecimento, para entender um pouco mais sobre as relações sociais, sobre as leis universais. É muito interessante porque desde quando o homem ainda mal conseguia articular a linguagem, né, estruturada, formatada, ele já trazia como uma forma de comunicação entre as gerações histórias que às vezes eram descritas na forma, inclusive, de textos, de hieroglifos, enfim. A parábola, o mito, a lenda, eles são ancestrais, eles estão com o homem desde que o homem está aqui na Terra. Qual a importância? Por que a gente recorre tanto quando nós vamos falar sobre psicologia analítica? O próprio Jesus utilizou muito o recurso de deixar ensinamentos guardadinhos, embalados na forma de parábolas, de histórias. É porque o homem, nós temos sim esse aspecto consciente, racional, essa inteligência cognitiva, ou seja, nós usamos o nosso cérebro para aprender, para entender. A ciência, ela é formatada hoje com base nesse tipo de inteligência. A ciência afirma com base em fatos e dados. Nós temos o modelo empírico de prática científica, ou seja, nós analisamos algo, algum fenômeno, nós observamos, nós tomamos nota, nós levantamos hipóteses para explicar o fenômeno, nós colocamos essas hipóteses em testes. Então, fazemos uma sequência de testes que precisam ser replicados e precisam garantir os mesmos resultados, para depois fazermos uma lei, fecharmos uma explicação, sempre com esse modelo empírico, científico, de razão, de raciocínio, de lógica, de ciência. Nós utilizávamos outros recursos que também fazem parte do ser humano. Então, a razão, o cérebro, a gente chama isso de consciência. Eu estou consciente, eu sei o que está acontecendo, eu sei explicar, eu sei fazer conta, eu sei que quando eu derrubo uma coisa, a coisa cai, se ela for de vidro, ela pode quebrar, eu entendo raciocinando o mundo. Mas eu entendo o mundo de outras formas também, que não é pela razão. Quando nós falamos sobre inconsciente e no inconsciente nós temos muita sabedoria, nós não estamos falando de uma inteligência cognitiva raciocinada com base na razão e modelos empíricos. A linguagem do inconsciente não é a lógica. A linguagem do inconsciente são os símbolos. Então, quando nós estamos, por exemplo, dormindo e nós temos produções oníferas que não são oníricas, que não são com base em vivências espirituais, por exemplo, quando é realmente a nossa psique que está produzindo os nossos sonhos, nós vamos ver que são sonhos muito fantasiosos. Os elementos que compõem os sonhos, que tem como produto o inconsciente, que vem do inconsciente, são sonhos mitológicos.
Então nós sonhamos com seres que não existem de verdade, sonhamos com situações que são impossíveis em termos científicos de acontecer. Nossa, sonhei com uma cachoeira que a água andava para cima ao invés de descer. Então são símbolos, nós não vamos entender os sonhos pela linguagem literal. Nós não vamos quando, sonhei com uma morte. Não necessariamente é literal esse sonho. É uma premonição de que alguém vai morrer. Não. A morte, no sentido simbólico, nós a vivenciamos o dia todo. Quanta coisa vai morrendo, vai passando, vai se acabando. Eu terminei um projeto, o projeto, entre aspas, morreu. Morreu no sentido de ter terminado o seu ciclo. Ele nasceu para um propósito e ele cumpriu. Então, a linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. E lá atrás, quando nós ainda não tínhamos a visão científica raciocinada a respeito da vida, nós recorríamos à linguagem do inconsciente para entender. E a linguagem do inconsciente é baseada nesses mitos, nos símbolos. O mito ele é simbólico, a lenda, a parábola, ela é simbólica. Então, linguagem do inconsciente é simbólica. Por isso que sabedoria do inconsciente é descrita por meio de mitos, de símbolos, de representações, de imagens arquetípicas. Então, lá atrás, quando nós tentávamos explicar o mundo, as leis, e a gente não sabia fazer isso de uma forma científica, a gente fazia isso de forma intuitiva. A intuição está lá no inconsciente. É como se, sabe, às vezes quando a gente diz assim, eu acho que eu não devo fazer isso. Por quê? Não sei explicar. O que eu quero dizer? Não sei explicar raciocinando, pela lógica. Pela lógica não tem explicação. Mas é uma sabedoria, tem outro lado em mim que sabe de coisas também. Não é só a mente cognitiva e racional que sabe. Existe um outro lugar que vem lá de dentro, que é do inconsciente, que também tem sabedoria. Então, às vezes eu falo, eu não sei explicar. Ou sabe, às vezes é crendice, é bobagem da nossa cabeça que a gente cria, que a gente inventa e que não tem nada a ver. Mas não é disso que eu estou falando. Mas sabe quando a gente diz assim, nossa, eu estava prestes a tomar uma decisão e de repente caiu uma coisa do meu lado e eu olhei para aquilo e aquilo era justamente um negócio que tinha a ver com o que eu ia fazer e eu entendi que não era para eu fazer. É isso. Algumas vezes isso é crendice, é crença disfuncional, é auto-boicote, difícil até de diferenciar uma coisa da outra, mas às vezes não, é realmente uma intuição, é o que a gente chama de um insight, é algo que me diz, eu não sei explicar, vem lá de dentro. Então, a linguagem simbólica faz parte da nossa vida. Ainda que esse ser humano ocidental, moderno, tenha descartado e a gente fala, ai que bobagem, tudo isso aí é bobagem, tudo isso aí não existe, só existe o que a ciência prova. A gente que é espírita sabe que não dá para ir por esse caminho, porque a ciência não admite aceitar a presença de espíritos porque não se mede o invisível por ferramentas e instrumentos visíveis. O modelo empírico não vai conseguir explicar para a gente a presença dos espíritos entre nós, mas nós acreditamos que eles estejam. Não é porque a ciência não consegue dizer que eles existem que a gente afirma que eles não existem. Simplesmente a ciência analisa o que é do escopo dela, o que é material, o que é matéria, o que é ponderável, o que é mensurável. Mas existe todo um outro universo que a gente chama do inconsciente, do transcendente, da espiritualidade, que não está no escopo da ciência, mas ainda assim tem sabedoria, tem informação e tem oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Então essa temporada ela vai ser com base nesses símbolos, nessa linguagem simbólica, arquetípica, com base em imagens, com base no conteúdo do inconsciente, que foi armazenado na forma de mito, de parábolas, de lendas. Então, ela será uma temporada um pouco mais extensa, porque são muitos os mitos, as lendas, as parábolas. Eu ainda tive que enxugar muito.
e para que a gente possa ter tempo também de não ter pressa, né? Para que a gente possa desfrutar realmente no seu tempo cada um desses conteúdos de imagens que a gente traz, que a gente tem armazenada na nossa história da humanidade. Então, os mitos e as parábolas, elas são linguagem do inconsciente. Elas carregam símbolos. Elas não são literais. A gente não deve olhar pelo sentido literal. Quando Jesus vinha explicar, era uma vez um senhor de uma vinha que precisava de trabalhadores, ele não estava dando aula de administração de propriedade rural de vinhedos. Ainda que a gente pudesse aprender também dessa forma, mas o objetivo de Jesus não era ensinar a administrar um vinhedo concretamente falando. Jesus estava usando símbolos para nos ensinar sobre vida, relacionamento, autoconhecimento, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre essa linguagem dos sonhos, a linguagem simbólica, a linguagem da intuição. É essa sabedoria que a gente não consegue explicar pelo raciocínio lógico, no entanto ela existe. E Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, fala a respeito dessa importância dos mitos, né? Então no capítulo 2, Joana diz assim: a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Era uma forma da gente entender como a gente deveria se comportar. Já que a gente não conseguia fazer uma fórmula lógica, a gente fazia uma dedutiva, intuitiva. As concepções indianas, lendárias, as tradições templárias dos povos orientais recuperam as suas formulações nas tragédias gregas, né, a mitologia grega, excelentes repositórios dos conflitos humanos que a mitologia expõe, ora com poesia e em momentos outros com formas grotescas de dramas cruéis. Então é isso, são formulações, são repositórios de nossos conflitos. Então, quando a gente vai analisar uma história, a gente faz isso. Às vezes a gente quer ensinar alguma coisa para um filho e a gente fala assim, ó, deixa eu explicar o que eu quero dizer, vou te contar uma história. Como que eu vou explicar para você contando uma história? Então, eu narro a história para que o meu filho capte, perceba o ensinamento que está guardado naquela história. A gente fala assim, qual que é a moral da história? O que eu estou querendo dizer? O que você aprende com essa história? Então, é sobre isso que nós vamos falar na terceira temporada. O que você aprende com essa lenda? O que você aprende com essa parábola? O que você aprende com esse mito? O que ele está querendo te comunicar? E é uma comunicação que não é lógica e literal. É muito da percepção. Tanto que às vezes a gente conta uma história para duas pessoas e uma diz assim, eu aprendi que a gente deve ser assim, pensar assado, e a outra fala assim, nossa, eu não. Eu entendi desse outro jeito. Olha que interessante. É subjetivo, porque fala comigo e eu sou diferente da outra pessoa. Então, às vezes, o que eu capto de uma história, de uma parábola, é diferente do que minha amiga capta. Porque para mim eu estou precisando de uma coisa diferente, porque minhas experiências são diferentes, porque meu ponto de vista é diferente. Então é uma linguagem subjetiva, não é literal, não é 2 mais 2 é igual a 4. É algo que para a gente vai fazer sentido. Não, para mim faz sentido que seja isso. Não, eu acho que essa história, ela está falando mais daquilo. Que bom, significa que a gente pode ser subjetivo nesse mundo inconsciente. Não tem que ser todo mundo certinho, tem que ser todo mundo igualzinho, não. A gente vai poder aprender de formas diferentes, de acordo com as necessidades que também são diferentes. Então, Joana de Ângeles lembra a gente que essas lendas, tradições templárias, mitologia grega, era a forma que a humanidade tinha de entender a vida, de elaborar uma ética, como eu devo me comportar, como eu devo ser, como eu devo agir, como funciona isso. Era uma forma da gente conseguir entender a vida sem ter o recurso dessa razão já estruturada, que é mais recente
na humanidade. Há pouco tempo a gente elaborou e formatou o modelo científico. O ser humano está na Terra há quantos milhares de anos? E a ciência, quantas centenas, algumas centenas de anos? Antes de ciência, a gente precisava aprender, precisava trocar ideias, e a gente fazia isso com imagens arquetípicas, com linguagem simbólica. As pinturas rupestres nos ensinavam a respeito do movimento do sol, dos rituais que eles praticavam. Então, tem muita sabedoria descrita na forma de símbolos. Joana de Ângeles ainda fala a respeito dos mitos no capítulo 5 agora, de O Homem Integral. E nós encontramos também no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 1, as seguintes citações. Desestruturados pelos choques comportamentais e esmagados pelo volume das informações impossíveis de serem digeridas, as massas eliminam arquétipos. Simultaneamente desaparecem os mitos ancestrais individuais e a cultura devoradora investe contra os outros, os coletivos, deixando as criaturas desprotegidas das suas crenças, dos seus apoios psicológicos. A fé cega, que foi substituída por essa ditadura da razão, destruiu ou substituiu os mitos nos quais se sustentavam os homens. Então, isso foi um desserviço da ciência. Nosso, né? Porque a ciência em si não existe, existem homens cientistas, pessoas cientistas, né? E isso foi um desserviço, porque a gente se encantou tanto com a explicação científica das coisas que a gente chegou logo à conclusão de que é só isso que existe. Se eu não puder comprovar algo cientificamente, esse algo joga fora. Ah, vamos falar de espírito? Não dá para falar de espírito dentro da ciência empírica, então espírito não existe. A gente ficou descartando tudo que não é do escopo da ciência, como se só ela fosse a verdade. Ninguém pode falar nada que não seja científico. Senão, homeopatia. Quem já não escutou alguém falando, tá, você toma aquelas gotinhas de água e acha que ela funciona? Pois vá fazer o teste antes de você falar. Não é porque a ciência empírica não entende como funciona a homeopatia que a homeopatia não funciona. Quem já teve a oportunidade de passar por um tratamento homeopático sabe o poder dele. Eu digo que é muito mais profundo do que os remédios farmacológicos. As experiências que eu tive com remédios homeopáticos são experiências que transcendem a minha compreensão. Elas me tocaram no espírito, elas mexeram com sonhos, elas mudaram o meu ser, elas me transformaram. Então não é porque a ciência não explica o modelo de homeopatia que a homeopatia não existe, não funciona. Não é porque a ciência não analisa a forma da acupuntura agir que a acupuntura tem que ser jogada no lixo. Mas muitas vezes os seres humanos fazem isso. Não, isso não é científico. Isso não tem pesquisa que comprove. Então isso daí joga no lixo, não serve para nada. É uma polarização. Porque tudo bem, aquilo que é científico tem super valor, mas não quer dizer que isso é tudo. A vida é tão ampla, né? A gente tem tantos âmbitos. Não dá para falar que a ciência vai completar todos. Um dia ela vai. Um dia a gente vai evoluir tanto nossa ciência que ela vai conseguir falar daquilo que transcende a matéria. Mas hoje não. Nossa ciência hoje é com base na matéria. Ela não pode falar daquilo que não é material. Um dia ela vai. Então a gente precisa ter essa humildade de entender que não é porque uma coisa não é científica que eu posso dizer que ela não vale nada, como muitas vezes a gente faz. Então, esse é um desserviço que a Joana fala, que a ditadura da razão, tudo aquilo que não é lógico, racional, científico, não vale. Joga fora, é bobagem, é gente que acredita em unicórnio, né? Então, assim, que arrogância, né? Que petulância, tá falando do que não sabe. Você, cientista, pode falar muito da sua ciência, mas não fale daquilo que não é ciência sem ter se dedicado tanto quanto você se dedica à sua ciência. Como que você fala de algo que você não foi estudar, comprovar e investigar, simplesmente negando que existe, né? Então, que a gente seja um pouco mais humilde, né? Para que a gente possa
permitir que... Porque veja, o ser humano chegou hoje, ano de 2022, tá? Mas a ciência não trouxe o ser humano, essa ciência que nós descrevemos, ela não trouxe o ser humano até aqui. O ser humano arranjou um jeito de chegar até aqui, até o ponto de codificar uma ciência, de descobrir o método científico. Mas antes de a gente ser essa ditadura da razão, a gente era muito inconsciente. De alguma forma, a gente foi indo e a gente evoluiu. Então, como que eu posso dizer que a ciência que é a única sabedora, e antes dela, como é que a gente dava um jeito de chegar onde a gente chegou? Né? Então, a vida é tão ampla, é tão completa, para a gente limitar em coisas que são apenas materiais, né? Então, como primeiro mito, primeira história para nossa terceira temporada, eu escolhi, acho que é até simbólico, né? O mito de Adão e Eva. É onde tudo começou, é a origem, é a primeira das histórias que fala sobre a chegada do homem ou quando nós começamos a agir como homens e mulheres, como ser humano, né? Nós vamos encontrar então a história de Adão e Eva no livro Gênesis, lá, né, nas Sagradas Escrituras. E conta a história, então, desses primeiros seres humanos. Eu trouxe um trechinho que está lá em Gênesis 3, versículos 4 a 7. Mas é conhecido de todos, por isso que eu não me preocupei em trazer o texto todo. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gente, imagina hoje alguém chegar e falar assim: olha, se você abrir aquela porta, você vai descobrir um monte de novos conhecimentos. Quem que não vai abrir? Se alguém chegar e falar: olha, se você se dedicar a esse estudo, você vai ampliar a sua consciência. Eu quero. Olha, se você ler esse livro, você vai descobrir alguns segredos do universo. Cadê o livro? Nós somos seres humanos buscadores. A gente quer saber, a gente busca, a gente quer entender. A gente vive fazendo perguntas. A gente se movimenta, a filosofia fala, a gente se movimenta com base nas questões existenciais. De onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço aqui, o que me cabe. Então, é óbvio que essa curiosidade, essa necessidade de entender, de desenvolver, de aprender, de compreender, ela é natural, foi Deus que fez. E o mito de Adão e Eva vai trazer essa reflexão sobre o fato de que a curiosidade, o ser humano buscador, esse que precisa entender, ele precisa desenvolver. É instinto nosso a gente se desenvolver. É isso que faz com que a gente abra os olhos. É isso que faz com que a gente se arrisque. É isso que faz com que a gente saia do inconsciente para a consciência. E é sobre esse tema que fala o mito de Adão e Eva. Ele narra a história do desenvolvimento espiritual. Ele narra a história do desenvolvimento do ser humano. Nós partimos, o Livro dos Espíritos nos fala, éramos simples e ignorantes quando Deus nos fez. O que é essa fase de sermos simples e ignorantes? É a fase em que agíamos, vivíamos sob puramente instintos, ou seja, a gente não sabia o que estava fazendo, não tinha consciência.
não tomava decisão raciocinada, planejada pelo livre-arbítrio, porque não tínhamos livre-arbítrio. Não tínhamos liberdade para falar, quero ir para cá ou para lá. A nossa decisão era condicionada com base nos instintos. São os reinos que antecedem ao homem. Desde os momentos em que éramos primatas até os reinos vegetal e mineral, estávamos nesse contexto de simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não tínhamos consciência de vida, de universo, de Deus, de matéria, de nada. Então, antes de Eva e Adão se arriscarem a experimentarem algo novo, eles simplesmente estavam condicionados a agir como Deus os programou para agir, de acordo com suas naturezas instintivas. Então, são os animais, por exemplo, os vegetais. Os animais, eles vivem, eles não têm consciência de que vivem. Eles vivem. Então, eles não se preocupam com o futuro, eles não choram e lamentam saudades do passado. Eles simplesmente vivem o momento. Nesse momento eu tenho fome, nesse momento eu tenho frio, nesse momento estou em risco, nesse momento preciso procriar. É o momento, eles vão vivendo. Algo vive por eles. Algo neles os leva a decidir. Nós somos levados, é a inconsciência atuando. E inconscientemente existem instrumentos que nos fazem nos mantermos vivos, os instintos. Mas Deus permitiu que a gente evoluísse, que a gente se desenvolvesse. E chega um determinado momento no desenvolvimento em que ele permite que a gente mude de categoria e a gente passe, inaugure uma nova forma de ver o mundo, que é com consciência. Então, o mito de Adão e Eva vai nos contar sobre o desenvolvimento. É como se alguém chegasse para a gente e falasse assim: deixa eu explicar para vocês como é o desenvolvimento de um ser humano. Era uma vez um período em que ele ficava sujeito aos instintos, à programação natural. Era Deus que os conduzia pelos complexos instintos a ir vivendo, experimentando, aprendendo, sofrendo, sobrevivendo. Mas chega um determinado momento em que algo acontece. E esse algo inaugura uma nova fase da humanidade, quando agora a humanidade passa a enxergar mais, ela passa a ter consciência, ela passa a poder raciocinar, a gente adquire razão. Agora a gente pode pensar, avaliar, planejar, ter perspectiva de futuro, reconsiderar o passado, analisar um ato do que fez, pesar para ver se vale a pena, a gente passa a interferir, a gente ganha um presente gigante que se chama livre-arbítrio. O que a gente perde ou o que a gente ganha? A gente ganha livre-arbítrio, a gente ganha amplitude de consciência, a gente ganha um novo olhar, eu agora sei criticar as coisas, eu posso escolher se eu quero fazer uma coisa ou não, então eu ganho esse poder, é um poder, como se fosse um poder. E o que eu perco? Eu perco a simplicidade e a ignorância protegida, porque o animal não tem que responder pelo livre-arbítrio, porque ele não tem livre-arbítrio. A gente ganha liberdade, mas a gente também ganha responsabilidade. Já não posso mais dizer, não, eu fiz porque Deus mandou. Não, eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu avaliei, pensei, decidi e vou responder pelo que fiz. Então a vida fica mais dura? Fica mais dura. Por isso que a gente faz essa interpretação de Adão e Eva como punição. Não é punição. Se eu falar assim, meu filho agora tem 25 anos de idade, terminou a faculdade e está trabalhando e foi morar sozinho, como que eu posso dizer que isso é punição? Mas se eu disser assim, até ontem eu pagava as contas do meu filho, o meu filho não tinha responsabilidades grandes, nem sabia o que era IPTU.
E agora, com 21, 25, seja lá quantos anos, ele tem que prestar contas, ir atrás de IPTU, arranjar dinheiro para o aluguel, saber se ele teve que comprar, o que ele vai comprar para comer, o que tem na geladeira. Pesou a vida dele, ele tem mais responsabilidade, cansa. E isso é punição? Não, isso não é punição. Isso é crescimento. Você agora é adulto, você responde por si. Olha que delícia. Você não é mais criança que fica dependendo do papai e da mamãe. Então, o Adão e Eva cresceram. Antes eles dependiam do papai, de Deus, da natureza. De repente, eles passam a escolher a própria vida. E eles passam a responder pelas próprias escolhas. Então, Adão e Eva cresceu. Eles cresceram. Então, não é uma coisa que foram expulsos, punidos, né? Vamos tentar entender, não literalmente, mas o símbolo disso. Simplesmente eles tomaram conta da própria vida. E eles vão continuar agora o processo de desenvolvimento, eles vão continuar se desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, até eles saberem tudo. Quem que Adão e Eva vai se tornar? Jesus Cristo, simbolicamente falando, né? Jesus Cristo, por quê? Porque depois que Adão e Eva aprender tudo o que precisa, se desenvolver, se aprimorar, se reformar, se transformar, se ampliar, pronto. Fiz o processo inteiro, eu vou atingir esse estado crístico da perfeição e vão ser felizes. Então lembra, antes deles tomarem consciência de morderem o fruto, eles viviam no paraíso. Por que viviam no paraíso? Porque eles não tinham esse sofrimento que é fruto do livre-arbítrio, do arrependimento, de ter que fazer escolha. Então, a criança que está brincando em casa, ela está no paraíso, ela nem sabe que vida é essa, que dificuldade que tem para pagar aluguel. Ela está no paraíso, mas é um paraíso inconsciente. Aí ela cresce, vai tomar conta da própria vida, sofre, trabalha, tem que aprender, e cai, e levanta, até que chega uma hora que ela fica plena. Esse é o plano divino. Então, Adão e Eva vão evoluir até atingirem de novo o paraíso. A gente volta. A gente sai do paraíso inconscientes. A gente tinha tudo porque Deus provia, porque Deus provê aquele que é simples e ignorante. A gente sai, vai fazer todo um ciclo de aprender, de crescer, de transformar, de se desenvolver, de se aperfeiçoar e a gente volta para o paraíso, só que a gente volta consciente. A gente volta com a consciência cósmica. Jesus mora no paraíso. No paraíso não é um lugar, paraíso é um estado de plenitude, de bem-aventurança, de felicidade, de conhecimento. Joana de Ângeles fala da consciência cósmica. Então, o Adão e Eva saem da ignorância dos reinos anteriores, vai fazer toda a sua jornada heróica de desenvolver, de aprender, de se aperfeiçoar, até ele voltar a estar nesse estado de plenitude totalmente consciente, consciência cósmica. A gente agora volta a trabalhar com Deus. Agora é como se a gente fosse falar, pronto, Deus, agora eu vou ajudar você a desenvolver os nossos irmãos que estão chegando, que estão crescendo. Então, o mito de Adão e Eva fala sobre a aquisição da consciência e fala sobre o desenvolvimento espiritual. Não sei nada, acordo, descubro um monte de coisas, vou aprender a usar essas coisas, vou me desenvolver e fico pleno, perfeito. É toda a jornada do espírito que deve levar milhões de anos, sei lá eu, qual é a medida cronológica para acontecer. Então, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, capítulo 4, ela fala sobre o inconsciente coletivo. É esse lugar, quando a gente não tem consciência de si, é onde vão sendo armazenadas todas as experiências transatas, tudo que a gente já viveu, já sentiu, de todos os reinos anteriores ao homem. Tudo que o espírito já viveu, já viu, já passou, já experimentou, vai sendo guardado nesse repositório que Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, Joana diz, Jung concebeu o inconsciente coletivo que seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Esse inconsciente coletivo seria, então, o registro mnemônico das reencarnações anteriores de cada ser, que se perde na sua própria
historiografia. Então, tudo que a gente aprendeu enquanto éramos Adão e Eva, vivendo no paraíso de forma inconsciente, está guardado no inconsciente coletivo. Todas as experiências dos reinos anteriores, enquanto estávamos antes de termos livre-arbítrio, nós guardamos todas essas experiências no inconsciente coletivo. Está com nós até hoje. A gente não perde. E nosso objetivo vai ser, como é que eu vou me desenvolvendo? Eu vou tomando consciência do que está inconsciente. Então, nós, seres que estamos ainda no mundo de provas e expiações, temos um inconsciente cheio. A gente não sabe da gente mesmo, a gente faz coisas que a gente não sabe por que fez, porque a gente não se conhece ainda. Tem áreas sombrias, escuras, nebulosas. Não quer dizer negativas, quer dizer desconhecidas. Então, a psique tem uma área enorme que é de sombra. Jesus tinha não, porque Jesus já tinha feito todo esse trajeto. Então, Jesus já tinha conhecido o seu inconsciente. Nós estamos conhecendo o nosso inconsciente. Então, somos o Adão e a Eva que ainda estamos tentando entender quem somos, o que nós carregamos, o que a gente traz de experiências passadas. Esse é o processo terapêutico de autoiluminação, para descobrir os conteúdos do inconsciente. Quando não tivermos mais inconsciente, ou seja, quando houver uma integração de inconsciente com consciente, nós teremos atingido o estado de plenitude. Teremos atingido a perfeição. Então, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quer dizer, estou num estado crístico, né? Já consigo compreender a vida no todo. Já não me desconheço mais. Então, Adão e Eva estão nesse processo de descobrir os seus conteúdos do inconsciente e iluminá-los, integrá-los. Joana de Ângeles fala sobre essa integração no livro Autodescobrimento, capítulo 4. E ela diz: esse inconsciente profundo, porém, que alguns psicólogos transpessoais e mentalistas dominam como sagrado, e é sagrado nesse sentido de porque ele é valioso, ele carrega todas as informações das minhas vidas e experiências passadas enquanto humanidade, né? É depósito das experiências do Espírito Eterno, do Eu Superior, da realidade única da vida física, da causalidade existencial. É uma urna dourada, é um baú de tesouro, porque o que tem de experiência, de vivência, de informação, imagina tudo que a gente, em espírito, tudo que a gente já não viu, sentiu, viveu, experimentou, aprendeu, cresceu. Nós já fomos tudo, nós já fomos minério, nós já fomos vegetais, a gente tem todos esses registros. É esse baú do tesouro que a gente chama de inconsciente. Por isso que Jesus podia fazer as coisas que ele fazia, porque ele tinha total acesso a esse baú. A gente não entende como que Jesus curava, como que Jesus sabia, Jesus estava aqui e lá ao mesmo tempo, Jesus lia a alma humana, Jesus sabia o que a gente estava pensando, como? É porque todos esses recursos do inconsciente Jesus tinha acesso. A gente não sabe acessar. Imagina quantas línguas a gente já não falou em vidas passadas. Se a gente pudesse lembrar delas, a gente falaria várias línguas. Mas a gente não consegue acessá-las, elas estão guardadas nesse grande, imenso baú de tesouro, nesse depósito. Diante das possibilidades agigantadas, o indivíduo lentamente deixa todos os apegos remanescentes do ego, todos os desejos, reflexos perturbadores do ego, todas as reações, persistência dominadora do ego. Então, qual que é o processo de desenvolvimento espiritual? É a gente superar o ego. O que é ego? Ego é consciência de eu atual. Então, quando eu falo eu, ego, quer dizer, eu estou me referindo a Cris, a essa personalidade atual. O meu ego é esse eu que eu conheço. Na verdade, o meu eu total, ele é a somatória de todas as experiências minhas passadas, mas eu não tenho acesso a elas. Quem eu conheço sobre mim? Eu conheço a Cris.
Então, imagina quando a gente não estiver mais identificado com o ego. Imagina quando eu for capaz de me reconhecer como espírito que já viveu muitas vezes. Eu não vou ser uma pessoa, a Cris. Eu vou ser todas as outras personalidades que eu já fui. A gente nem consegue imaginar o que seja isso, né? Então a gente vai ter superado o ego. Ou seja, eu já não penso como foco localizado. Eu não penso como um ser humano. Eu penso como humanidade, porque eu já fui muitas. Eu já fui essa brasileira que mora no interior de São Paulo, mas eu já também devo ter sido uma indiana que morava nos confins da Índia, mas também já devo ter sido de uma tribo que viveu no interior da América Latina, mas também já fui africana dos desertos. Imagina quando eu me identificar com todos esses eus que habitam em mim, que sou eu. Acabou o preconceito, acabou discriminação, acabou essa história de eu e eles, porque eu sou todos. Eu me sinto ser de hoje, de ontem, daqui e de lá. Eu me sinto homem, mulher, tanto faz. Isso é superar o ego. É a gente se identificar como humanidade. E Jesus conseguia, porque Jesus se comunicava com todos esses eus que ele já havia sido. Não é lindo isso? O mal e os males não o atingem, porque a sua compreensão do bem o leva a identificar Deus em tudo. Ai, que delícia! Imagina quando a gente fala assim: estou com Covid, né? Estou com uma doença específica. E aí, ao invés de eu me sentir coitada, de eu lamentar, de eu perguntar por que de eu querer me livrar disso, eu vou enxergar Deus nisso. Como que eu posso enxergar Deus numa doença? Pois é Deus tentando me mostrar algo através de um incômodo, de uma dor, de um sofrimento ou até da morte. A gente não aprende muito com a morte? A gente não se transforma quando a gente perde alguém que a gente ama? A morte talvez seja uma das maiores professoras que a gente tem. Deus está na morte. Deus está em tudo. Deus está em tudo que é vida, natureza. A gente aprende com as coisas boas e com as coisas ruins também. A gente aprende com as coisas confortáveis e aprende mais ainda com aquilo que é desconfortável. Então, quando a gente se desidentificar dessa visão estreita de que eu quero ser feliz, ter saúde, viver bem, ter dinheiro, quando a gente ampliar e enxergar Deus em tudo, esse é o destino da humanidade. O Adão e Eva estão caminhando para aí. Eu não sei por onde eles andam, mas o Adão e Eva está aqui. Então eu já aprendi muita coisa desde o momento em que eu saí da ignorância da casa do papai, que eu tinha super proteção lá, ele cuidava de tudo de mim. E desde que eu comecei a reencarnar e prestar contas das minhas escolhas e ter livre-arbítrio, eu já aprendi tanto, eu já caí tanto, eu já sofri tanto, eu já me comprometi tanto, eu já resgatei tanto e tem tanto para resgatar. Olha como a gente já se desenvolveu e a gente vai continuar como Adão e Eva se desenvolvendo, até atingirmos o estado crístico. Até termos iluminado nossas sombras, até conseguirmos olhar para o mundo e enxergar o mundo como humanidade, não como ser concentrado numa única personalidade. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um, porque ele estava integrado no todo, na natureza. Então é isso que nós temos como Adão e Eva, né? Enquanto Adão e Eva, essa é a tarefa que nos cabe. É a tarefa de dourar nossa sombra, de desenvolver o potencial de Deus com letra minúscula que temos em nós, como Jesus ratificou as Sagradas Escrituras. Não está escrito, vós sois deuses? Jesus já falou. Quando vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus anunciou. O que Jesus estava falando? É que vocês ainda são Adão e Eva. Vocês ainda estão no caminho, tentando entender como funciona, tentando se desenvolver, aprendendo, evoluindo. Vai chegar um dia em que vocês vão ter vencido a fase Adão e Eva. E vocês já vão poder ter retornado para o paraíso com consciência, que é onde eu estou. Jesus está nesse estado
de união com Deus. Então, quando vocês estiverem nesse estado, depois que vocês vencerem a fase Adão e Eva de desenvolvimento, aí vocês vão ser Deus, vocês vão fazer o que eu faço, vocês vão movimentar montanhas, vocês vão fazer curas. Mas enquanto estamos nos desenvolvendo, enquanto ainda somos Adão e Eva, precisamos respeitar o nosso passo, o nosso processo, o nosso tempo. Então, buscamos esse despertar, que Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, capítulo 10, e também no livro Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 5, ela nos fala sobre esse despertar, e ela diz assim: mergulhado no tropismo divino e por ele atraído, Deus nos chama, Deus preparou o caminho inteiro. Ele nos deixou tomar consciência, né? O despertar, o comer o fruto sagrado, ele nos permitiu. Se ele não tivesse permitido, a gente não teria comido, ele poderia ter deixado a gente inconsciente pela eternidade. Mas ele quis que a gente tomasse consciência para a gente crescer por si. Então é esse tropismo, e ele nos chama de volta ao paraíso para estarmos em comunhão com ele, mas porque nós fomos até lá com nossos pezinhos, com nossas perninhas. A gente conquistou, a gente fez pegamos a espada como de Jesus e vamos batalhar em nome da nossa evolução, até voltarmos ao regaço do Pai integralmente e conscientes. Então Joana diz: mergulhado no tropismo divino e por ele atraído, sai da obscuridade da ignorância e da perturbação e inconsciência, Adão e Eva antes de comerem o fruto, para galgar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria. Olha aí o que Joana falou. A gente estava um dia na obscuridade da ignorância e da perturbação, éramos inconsciência, não sabíamos quem éramos. Aí comemos o fruto sagrado, despertamos a consciência e estamos galgando os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria em busca da consciência. Despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se a significados novos para a vida e antes não percebidos. Estar desperto é mais do que se encontrar vivo, do ponto de vista fisiológico, superando os automatismos para se localizar nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. Então é essa tarefa que nos cabe. Nos cabe mergulhar para o inconsciente, para dissolver os nós, os conflitos, as más experiências e descobrir esses tesouros que ela fala. Descobrir esses potenciais, desenvolver a nossa fé, os nossos poderes que são Deus em nós. É isso que a gente tem que fazer. Como Adão e Eva, nos cabe isso. Galgar significa se conhece, dilui os conflitos, dilui esses complexos, esses traumas e descobre os potenciais, desenvolve os potenciais para nos tornarmos como o Cristo. Essa é a evolução, então, que Adão e Eva nos ensina. No livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 7, Joana diz: a marcha do processo da evolução é ascensional e o ser deve, a cada dia, armazenar experiências criativas quanto iluminativas, que lhe ampliarão o campo de desenvolvimento, levando-o na direção da sua fatalidade cósmica, que é a liberdade total, a plenitude. Adão e Eva estão caminhando para aí. Enquanto no corpo naturalmente sofrerá as consequências positivas ou negativas dos seus próprios atos, que são os construtores do seu futuro. Por isso mesmo, cabe-lhe viver conscientemente, desperto, para a realidade do existir. Então, nós estamos nessa jornada. É essa espiral do desenvolvimento. São as camadas que a gente vai descobrindo, revelando e aprendendo. Então é como se a gente voltasse na mesma experiência, mas já com outro ponto de vista. E a gente vai repetindo experiências. Deixa eu tentar de novo, deixa eu ver se agora eu me dou melhor. Olha, descobri uma coisa nova, deixa eu treinar. É isso. A gente está aprendendo a ser espírito perfeito. Nós estamos nos desenvolvendo.
Esse é o caminho que Adão e Eva está trilhando, que somos nós, né? Os Adões e as Evas. Estamos galgando, aprendendo, desenvolvendo, nos conscientizando, nos iluminando para atingirmos a consciência cósmica, que é onde está Jesus. Então, esse estado crístico, né, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 4, nos fala desse estado final da nossa trajetória enquanto Adões e Evas. E ela diz assim: a dimensão de tempo e espaço cede lugar ao estado de plenitude no qual a ação contínua iluminativa desempenha o papel principal no prosseguimento da evolução. Tornando-se plenamente realizado, sente-se purificado nas mazelas, sem ambições nem tormentos. Aproxima-se do estado luminoso, liberta-se. Então, nosso destino, enquanto Adão e Eva, é nos tornarmos como Cristo, como Jesus, livres. Livres em comunhão com Deus, eu e o Pai somos um, sabendo manusear todo esse baú gigantesco dourado de luz que nós carregamos, o poder do amor, o poder da fé, a humanidade em si, enxergar o outro como uma extensão de si mesmo, que era Jesus. Jesus cuidava, Jesus amava, Jesus curava, Jesus dava vida, Jesus se dedicava, porque Jesus já estava nesse estado crístico. Ele estava integrado com a humanidade e com Deus. Esse é o final da jornada de Adão e Eva. É isso que nós aprendemos com esses símbolos presentes no mito de Adão e Eva, sobre a evolução dos seres espirituais. Um dia já fomos ignorantes, estávamos vivendo num paraíso protegidos pelos instintos, sem termos que responder pelas nossas ações, porque não eram livres e conscientes. Estávamos atuando de acordo com nossas programações instintivas, mas Deus permitiu que um dia nós decidíssemos inaugurar a razão, a era da razão. Então mordemos o fruto sagrado e despertamos. Despertamos para trilhar com nossos próprios pés o caminho da evolução, galgando patamares, aprendendo, sofrendo, trabalhando, se sacrificando, até atingirmos o estado de consciência cósmica, de plenitude, de estado crístico, que é onde está Jesus. E Jesus veio para nos chamar e dizer, gente, olha, persevera, tenha fé, continua. E eu sei que vocês ainda são Adão e Eva, trabalhando para poder crescer, mas se vocês perseverarem, se disciplinarem e não desistirem, a lei do progresso vai trazê-los aqui. Olha, eu sou o modelo para vocês. É assim que vocês podem ser e vão ser um dia. Se vocês aceitarem a parte de galgar, trabalhar pelo desenvolvimento. E se a gente perguntar, tá bom, Jesus, eu ainda sou Adão e Eva que está trabalhando para crescer, como que eu faço? O que eu posso fazer para acelerar a minha marcha? É isso, é autoconhecimento, ilumina as sombras, dilui os conflitos, perdoa, trabalha com você, cresce, se purifica, se transforma, se reforma, aprende, invista nos tesouros que eu levo daqui, nos tesouros do céu. Conhece a você, se aprimore. É assim que a gente vence mais rapidamente o estágio de Adão e Eva, para podermos voltar ao paraíso conscientes, plenos. Então, Adão e Eva deixa para a gente a história da jornada heróica do espírito, quando ele sai da ignorância e vai fazer todo um caminho que o levará à perfeição, à felicidade, à liberdade, ao estado crístico.
Fica aqui então essas reflexões sobre Adão e Eva, e eu espero vocês em nosso próximo episódio para que a gente analise um outro mito, uma outra lenda, uma outra parábola. Muito obrigada, até uma próxima.